Bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está em Portugal. Meu nome é Sara Bernardo, eu sou consultora de bem-estar em Terra, sou mãe atípica e sou estudante de psicoaromaterapia. E hoje eu vim trazer para vocês, junto com a minha sócia, a Vitória, que vai se apresentar já já, os benefícios, os malefícios de dormir bem, né? Na verdade, malefícios de não dormir bem, tá? E como os óleos essenciais podem contribuir com uma boa noite de sono e outras coisitas mais que a gente vai ver nessa apresentação, tá? Passando a bola para a Vitória. Vitória, por favor, se apresente. Muito bem, bom dia, Brasil, boa tarde, Portugal. Eu sou a Vitória Brescianini, sou aqui sócia da Sara, estou em Portugal e sou consultora do Terra, e sou mãe de 3, e sou uma grandíssima apaixonada pelos óleos essenciais, que realmente mudaram a minha vida, inclusive o meu sono, é uma das coisas, e vim partilhar um pouco disso, do bem que me fez essa parte do sono, que foi uma coisa que eu passei muitos, mas muitos anos da minha vida dormindo mal e atrapalhava demais. E por isso, queremos também partilhar com vocês todas essas maravilhas de conseguir ter uma boa noite de sono e que não é só uma maravilha, mas é essencial, porque dormir mal pode trazer consequências muito graves. Muito bem, pode passar o slide, Sarinha? Eu passei aqui, atualizou aí? Não. Eita, deixa eu vir voltar para ver. Agora atualizou. Pronto. E começou aqui com essa frase de que uma boa noite de sono é fundamental para a saúde física e mental. E isso vocês já devem ter experimentado. Com uma noite mal dormida, a alteração que a gente tem fisicamente e mentalmente. Vocês, por exemplo, quem aqui costuma ir para treinar? Quando a gente dorme mal, o desempenho no treino não é a mesma coisa. Muitas vezes a gente nem sequer consegue fazer a mesma carga. Isso falando aqui de uma noite. Ou às vezes a gente nem consegue ir, porque está tão exausta que não consegue ter ali disposição para sair de casa. E aqui falando de treino, mas no dia a dia também. Uma noite, e eu estou falando só de uma, imaginem o que é dormir a longo prazo. Uma noite mal dormida, muitas vezes dá enjoo, muitas vezes dá dor de cabeça, dá dor nas pernas, uma série de sintomas. Uma noite mal dormida dá irritação. A gente é assim, cai um alfinete, parece que tá caindo assim um mundo, não é? E isso quando é uma noite só, ok, outro dia a gente regula. Quando são várias noites seguidas, isso vai acumulando e isso pode trazer consequências mais graves. E vamos falar disso, não é? De todos os malefícios, de todos os problemas que não dormir bem constantemente, e aí eu não estou falando só de uma noite, todo mundo tem, que nem aqui a Joelma disse, eu estava tendo barulho de festa na cidade. Dorme mal um dia, não é isso que vai gerar os problemas mais sérios. Mas não dormir bem, noites e noites seguidas, pode trazer uma série de problemas, ok? A começar por um déficit cognitivo. A pessoa começa a ter uma diminuição de concentração, perda de memória, inclusive a longo prazo, essa perda de memória pode acelerar uma demência. E vou contar aqui assim uma coisa para vocês, que é o meu pai dormiu mal a vida toda. Meu pai dormiu mal, assim, mas ele demorava muito para pegar no sono, tinha insônias gravíssimas, e se ele acordasse à meia da noite, ele não conseguia voltar a dormir. Para ele, o maior sacrifício era, na nossa adolescência, ter que nos buscar em festa. Ele pedia para ir buscar ou muito no início da noite, ou já praticamente de manhã. E eu me lembro de toda a vida o meu pai reclamar do sono. E o meu pai hoje tem Alzheimer.
Não se sabe se essa foi a principal causa, mas é uma das coisas se coloca em cima da mesa, se isso não pode ter sido um fator agravante ou ter sido um fator importante para que ele começasse a ter esse quadro de Alzheimer. Hoje já está extremamente avançado. Então, essa diminuição de memória, que às vezes começam com coisas pequenas, a gente não lembrar onde deixou uma coisa, ou uma coisa que fez, a longo prazo pode ser mais grave. Também diminui a nossa capacidade de aprendizado. Ou seja, a gente está estudando uma coisa e dorme constantemente mal, a gente retém muito menos aquela informação e acaba perdendo muito mais tempo, porque a gente precisa estudar muito mais para conseguir aprender a mesma coisa que a gente estaria aprendendo se tivesse dormindo bem, não é? Outra coisa, aumenta o risco de acidentes. Quando a gente dorme mal, a gente anda num estado de tá com menos atenção, e vocês podem, não sei se já aconteceu com vocês, mas não é nada incomum, depois de algumas noites dormindo mal, acontecerem aqueles acidentes e que às vezes podem ser graves. Por exemplo, imagina derramar uma panela quente. E daqui a pouco isso pode ser perigoso, pode ter uma criança perto, coisas que se a gente tivesse no nosso normal de sono, não aconteceriam. Os riscos, os acidentes de trabalho também são muito mais comuns. E além de acidentes físicos mesmo, os erros no trabalho, quando a gente dá informações erradas para cliente, faz um processo errado, sabe, comete os erros que a gente não precisaria estar cometendo. Isso quer dizer que interfere em toda essa parte cognitiva, interfere em toda a nossa vida. Pois outra coisa que acontece é que a nossa imunidade baixa muito. Quando a gente dorme mal muito tempo, a gente tem muito mais risco de ter aquelas doenças leves, de apanhar qualquer virose que está por aí, um resfriado, uma gripe, uma gastroenterite. E é a época mais comum de a gente ter candidíase, infecções urinárias, todas essas doenças que, quando a gente está com a imunidade baixa, vêm e nos atacam, não é? Depois, os problemas de humor, não é? A gente fica irritado, a gente briga muito mais com filhos, briga mais com o marido, briga mais com colegas. Muitas vezes, depois que a gente, de uma noite bem dormida, a gente pensa, por que eu briguei daquele jeito ontem? Não faz sentido, não precisava estar tão irritada. E com o tempo, e até o fato dessa irritação pode gerar ansiedade. E a ansiedade, a irritação, tudo isso podem levar a um quadro de depressão, ok? Sabem que eu vou contar uma coisa para vocês? Eu já tive alguns episódios de depressão na minha vida. Agora eu já não tenho há alguns anos. E acho que estou bem encaminhada. Espero não ter nunca mais. Mas teve uma vez que eu tive um quadro de depressão bem importante. E eu me lembro que eu fui numa primeira sessão com a psicóloga. Eu estava já, tinha sido medicada pelo psiquiatra e fui na primeira sessão com a psicóloga. Isso faz quase 12 anos. E eu cheguei na sessão e a psicóloga ela era tão boa que ela virou e disse assim, olha, eu não tenho certeza que tu tenhas depressão, mas eu tenho certeza que tu estás cansada e que tu precisa dormir. Por isso, não volta aqui no meu consultório em menos de um mês e usa esse dinheiro que tu ia gastar na terapia para ir um fim de semana para um hotel, pagar quem cuide dos teus filhos para dormir. Dorme, descansa. E é óbvio que não foi depois desse fim de semana que eu fiquei completamente curada, mas foi o início ali e foi fundamental para o meu tratamento aquele fim de semana dormindo de descanso. Sabe? Então, realmente isso pode dormir bem, prevenir crises de ansiedade, depressão, que são doenças que já são mais graves, não é? Outra coisa que pode acontecer, desequilíbrio hormonal. E aí,
nós temos desequilíbrio e é um aumento dos hormônios que aumentam a fome e podemos ter aumento de peso. Além de a gente ter mais fome, porque é um desequilíbrio hormonal, quem aqui nunca, depois de uma noite mal dormida, pensou? Eu estava com uma alimentação equilibrada, mas depois de uma noite bem mal dormida, pensou: ah, não, hoje eu vou comer aquele bolo de chocolate, porque, ai, tô tão cansada que hoje eu mereço. Sim. Quem nunca, não é? É aquele momento, e eu ainda digo, quando é assim, que é a comida de conforto, né? Tô tão cansada que eu preciso de uma comida de conforto. E a verdade é que a gente sente mais necessidade de comer, porque a gente sente mais fome, e a gente acha que por aquele cansaço a gente realmente merece. E até esse merece é uma coisa engraçada, né? Porque a gente merece comer uma coisa que vai nos fazer mal. Mas tudo bem. Aí já é outra história. E depois temos também riscos de doenças mais graves. Dormir mal a longo prazo, e eu já trouxe uma delas, que é o Alzheimer, mas também aumenta o risco de hipertensão, aumenta o risco de doenças cardíacas, aumenta o risco de diabetes tipo 2, ou seja, doenças crônicas e que já são muito mais graves. E só um alerta aqui dos malefícios mesmo e do principal deles, mas uma pessoa que não dorme morre. Uma pessoa consegue ficar mais tempo sem comer, sem beber, do que sem dormir. Não dormir é extremamente grave. E vocês já devem ter visto em filmes e séries alguma coisa assim, inclusive que não deixar dormir é uma forma de tortura. E era usado mesmo como uma forma de tortura. Então, não deixem chegar nesse ponto, sabe? Porque nós temos muitas formas hoje em dia de melhorar isso. Não deixem, não descuidem do vosso sono, porque ele é muito importante. Pode passar? Pode. Pronto. E aí a gente entra numa coisa muito importante que faz parte do nosso organismo, que é o nosso reloginho biológico, que é modulado, que é controlado pelo dia e pela noite, né? Pela claridade que o dia nos traz e pelo escuro da noite, vamos dizer assim, que é o ciclo circadiano que todos nós temos. É como se fosse um ciclo, um relógio que controla o funcionamento do nosso corpo e do nosso cérebro, tá? O que é que acontece? O nosso corpo ele é muito inteligente e a claridade que os nossos olhos captam faz com que o nosso cérebro entenda que é dia. Por que será que acontece das pessoas, quando estão no celular até tarde da noite, elas conseguem virar à noite, às vezes até amanhecer, olhando no celular sem sentir sono? Muitas, principalmente adolescentes, fazem isso, tá? Eu tenho uma sobrinha que ela vira a noite inteira e eu fico sem entender. Não sente sono? Não, a claridade está ali. A claridade das telas é uma claridade muito clara, muito parecida com a claridade do dia, né? Não é igual, mas é parecida. Então, assim, o que é que acontece? O cérebro da gente entende que é dia. E no dia nós podemos e precisamos, às vezes, estar acordados. O ciclo circadiano, que é esse processo todo de que o nosso corpo ele se adapta, ele vive, ele vivencia de quando acorda de manhã, a gente tem o hormônio cortisol, que vai nos trazer ânimo para poder passar o dia, para poder fazer todas as nossas atividades do dia. E quando começa a anoitecer, o cortisol ele vai caindo, porque assim, o cortisol ele é o hormônio do estresse, mas ele é necessário para a nossa vida, tá? Da mesma forma que a gente não pode ter serotonina demais, que a gente morre, passa mal e morre. A gente não pode ter dopamina demais. Tudo precisa ser modulado, equilibrado. A mesma coisa acontece com o cortisol. O saudável, o bom, é quando a gente acorda, a gente tem lá o nosso pico de cortisol, quando a gente recebe a claridade do dia, né? Por volta de 8, 9 horas, e a gente tem ânimo para viver,
para viver esse dia, e esse cortisol vá diminuindo com o cair do dia, e a melatonina, ela apareça no começo da noite. Isso é o ciclo circadiano. Só que ele depende de várias outras ações que a gente tem durante o dia. Se a gente tem um dia organizado, uma rotina bem estabelecida e saudável, sem assim uma alta concentração de demandas que vá deixar a gente estressado e aumente nosso cortisol, tá? Tudo bonitinho, a gente consequentemente vai ter uma boa noite de sono. E quando a gente tem uma boa noite de sono, a gente tem como consequência um bom dia. É sempre assim, o sono faz parte desse ciclo, desse processo, e ele contribui com isso de várias formas, tá? Quando uma pessoa dorme bem, como a Vitória falou, eu mesma, se eu não dormir bem, eu acordo com uma vontade de doce insuportável. E parece que assim, se eu não comer aquele doce, se eu não der um jeito de adoçar a minha boca de alguma forma, eu fico altamente estressada. Então, assim, a falta de sono me traz de uma boa noite de sono, na verdade, me traz um prejuízo muito grande. E quando a pessoa não consegue dormir por muito tempo, tipo assim, você não dormir 2 noites, 3 noites, é uma coisa, ele não configura um transtorno. Mas se você passa 3 meses sem dormir, você tem um problema muito mais sério. E a gente precisa ter a noção de que, assim, as questões mentais, as questões psicológicas que esse processo nos traz, elas também são químicas e físicas aqui no nosso cérebro. Não é algo subjetivo. Não conseguir aprender ou entender alguma coisa não é algo subjetivo. Não é porque aquela pessoa não quer, não é somente porque aquela pessoa precisa fazer um esforçozinho a mais, sabe? Como a maioria das pessoas, no senso comum, acredita. A gente tem problemas de desequilíbrio hormonal e a gente tem problemas nos neurotransmissores no nosso cérebro, né? Quando a gente dorme bem, a gente tem o GABA trabalhando bonitinho, a gente tem a dopamina ali, que é o nosso circuito de recompensa bonitinho, a gente tem a serotonina na medida certa, a gente se sente feliz quando a gente tem todo o nosso cérebro, química e fisicamente bem organizado. Então, assim, o que é que vai contribuir com uma boa noite de sono? Um bom dia, um dia organizado, um dia, tá, Sara, eu não acordo muito animada. A gente tem solução para que você se anime de manhã, que você dê aquele reforçozinho. Olha só, vou aqui inalar o meu hortelã-pimenta, que vai me trazer um ânimo e uma disposição para pegar aí esse começo de dia, que eu não estou muito legal, e ir organizando esse nosso organismo, esse nosso ciclo. Porque enquanto ele está bagunçado, enquanto ele está desorganizado, a gente não consegue nem dormir bem. Quanto mais pensar, aprender alguma coisa. A gente vê isso muito claro com as crianças na escola, né? A criança está na escola agitada, desanimada. A maioria das pessoas acham até que a gente tem que correr e vamos dar remédio para essa criança. Antes de procurar dar remédio, antes de ir lá buscar receita no médico para facilitar, às vezes, a nossa vida, que tal dar uma olhada em como está a rotina dessa criança? Essa criança passa o dia todo assistindo TV? Esse adulto fica no celular, nas redes sociais, até que horas? Existe uma higiene do sono? Eu sou uma prova viva de que isso faz muita diferença. Porque eu era a pessoa que eu era obrigada às 6 horas da manhã a acordar, por causa das crianças, e dava meia-noite e eu ainda não tinha conseguido dormir. Então, assim, o tempo de sono que eu tinha era muito curto. Então, eu já acordava pensando na hora de dormir novamente, tá? Então, eu acordava cansada. Eu acordava indisposta. O meu raciocínio era lento. Às vezes eu esquecia, arrumava as coisas dos meninos, esquecia de botar alguma coisa, esquecia de arrumar a mochila com os livros certos. Eu esquecia coisas do fogo. Por exemplo, tinha que voltar correndo de carro para ver se eu desliguei o fogo que eu tinha botado o ovo para cozinhar de manhã. Então, assim, tudo isso parece bobagem, mas são coisas que a gente não precisa viver. Que se a gente ajustar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, resolve, gente. E quando eu comecei a fazer rotina do sono das crianças e organizar a minha rotina, porque aí eu disse, olha, 8 horas, né? Não vou mais trabalhar esse horário, tá? Eu preciso estar bem para amanhã, ser muito produtiva e trabalhar bem.
Não adianta eu trabalhar até 9, 10, 11 horas da noite e não conseguir atender a minha cliente de uma forma boa, do jeito que ela merece. Sabe? Então, assim, isso tudo do sono, de organização, de rotina, mudou não só a vida da minha casa, né, dos meus filhos, mas a minha vida em vários sentidos. E aí a gente entra nos óleos essenciais, né, que são, assim, um verdadeiro milagre nas nossas vidas. Os óleos essenciais, eles são compostos por químicos, tá? Extraídos da natureza. Então, a gente tem óleo essencial de flores, das folhas, de caule, de raízes. Eu costumo dizer que são super concentrados de algo, de alguma coisa da natureza, tá? E temos, assim, uma diversidade muito grande de óleos essenciais. Aqui em Terra a gente tem mais de 200 óleos essenciais, a gente perde as contas, né, dessa diversidade. E nós temos óleos essenciais com várias funções diferentes e um óleo essencial com muitas funções também. Tá? A gente tem esse movimento de ir e vir. Hoje a gente vai falar exclusivamente da lavanda, que é um óleo essencial que vai contribuir com esse bem-estar para o sono, né? Com todas as coisas que são pré-requisitos para que a gente tenha uma boa noite de sono e nos ajudar nessa promoção, tá? De uma boa noite de sono, mas que também ajuda o nosso organismo e trata o nosso corpo de diversas outras formas. O lavanda, ele não serve somente para fazer com que você desacelere, para que equilibre GABA e você esteja mais tranquilo, para que faça com que a parte do seu cérebro responsável pelos impulsos e pelo pensar antes de agir dê uma freada, né? Para que você consiga também se programar, se organizar e dormir bem. Porque todas essas coisas vão ser pré-requisitos para uma boa noite de sono. Tá? E os óleos essenciais, eles vão chegando, encaixando nesse processo de uma forma natural, sem efeitos colaterais, sem trazer nenhum tipo de dependência para a gente. Pelo contrário, eu costumo falar aqui com as clientes, Vi, que assim, a gente usa o óleo essencial até ele colocar o nosso cérebro no padrão que a gente precisa. Ele funciona como um remédio. O que é que o remédio faz? Ele é um reforçador de um padrão. Né? Eu aprendi isso muito quando eu estava estudando as coisas das crianças, né? As crianças fazem terapia, e, por sinal, até a TO de Isis está aqui, seja muito bem-vinda, Raquel. E, assim, a TO vai ensinar um comportamento para essa criança, e o remédio que o psiquiatra e o neuro passam vão fazer o quê? Vão fazer reforçar essa aprendizagem no cérebro dessa criança. O óleo essencial, ele funciona de uma forma muito parecida com os remédios. Não vamos dizer que você não deve tomar remédio, pelo contrário, se o médico diz que você precisa, você vai tomar remédio sim. Mas os óleos essenciais, eles vão entrar nesse processo como um tratamento complementar. Eles vão entrar tanto tratando e cuidando dos efeitos colaterais, que infelizmente os remédios têm, tá? Dando suporte nisso aí, ou se você conseguir utilizar os óleos essenciais antes de tomar o remédio, antes do médico dizer para você assim, ó, você tem essa necessidade, porque se ele disser, você tem que usar, tá? E se você já usa, o médico que tem que tirar o remédio. Não é porque você achou um óleo essencial que está funcionando que você não vai voltar nele para pensar. Tá? É um trabalho de muita responsabilidade que a gente traz aqui. Mas, assim, experimente viver os benefícios dos óleos essenciais e viver de uma forma mais natural, né? Porque o natural, ele é compatível com o nosso corpo, ele é biocompatível, que a gente fala. Então, assim, o nosso corpo recebe o óleo essencial de uma forma muito mais fácil. Eu estudando a composição dos remédios, eu fiquei bem encucada com algumas questões e conversando com a minha professora, que ela é farmacóloga, se eu não me engano, é assim que fala, né, que ela é doutora em farmácia, ela disse, olha só, quando a pessoa vai formular um remédio, ela precisa agrupar, né, várias químicas, agrupar uma composição com um fim ideal, com um objetivo ideal. Mas quando a gente vai usar o óleo essencial, ele ultrapassa a barreira do nosso Sara, cérebro oi, Sara. naturalmente. Sarinha, Oi, a Mafalda oi. levantou a mão, ela quer falar com Vitória. Seja Bem-vinda, bem-vinda, Mafalda. Mafalda. Oi, Eu Mafalda, posso bem-vinda. Pode sim.
Claro que sim. Boa tarde a todos. Eu peço desculpa de vir aqui interromper esta vossa classe maravilhosa, mas eu queria, e eu espero que já explicaste às pessoas que eu era capaz de vir aqui interromper esta classe hoje ou não? Não, deixamos para ser surpresa. Ok, então vou explicar, que é para as pessoas não acharem que está um bocadinho estranho. Quem é este aqui agora a vir interromper a classe no meio, não é? Eu peço desculpa, Sara, estavas em plena conversa e eu peço desculpa de interromper. Então, o meu nome é Mafalda Polido, eu sou gestora do mercado de Portugal da doTERRA, trabalho na parte corporativa da doTERRA e nós demos um incentivo para os nossos consultores de bem-estar por todo Portugal e que está na Europa Oeste para fazerem classes hoje no dia 7. Eles levaram isto a peito e temos 47 classes espalhadas pelo país todo, de norte a sul, das 9 da manhã às 6 da tarde. Tem sido um mundo de classes. E o meu trabalho hoje é interromper estas classes todas para dar aqui uns prémios, uns miminhos extra para as pessoas que cá estão, ok? Então, a primeira coisa que eu gostava de saber é das pessoas que estão aqui nesta classe, quem é que é convidado pela primeira vez a vir a uma classe e que ainda não está inscrito na doTERRA? Temos aqui pessoas que são convidados? Sim, tem. Temos sim. Quem é que está? Ora, contem-me lá. Nathalie. Levanta a mão, gente. Pode levantar a mão. Vamos ver. Quem não está ainda em doTERRA. Eu vi aqui na lista. Quantos convidados é que nós temos? Aqui nós temos 16. 16 boa. ou 15? 15, entraram 15. Nathalie, Raquel Queiroz. Uau! Fantástico. Raquel Mendes, eu não... A Marta Clemente. Todos vocês têm convidados diferentes? Fantástico. Então, eu vou falar para estes convidados vossos, se vocês não se importam. Pode ser? Então, o meu trabalho hoje aqui é dar aqui um empurrão a estas pessoas novas, ok? O que é que eu gostava de oferecer? O que é que eu tenho todo o gosto em oferecer? Para quem se decidir fazer a vossa inscrição na doTERRA, comprar o vosso kit, começar com o kit personalizado, como for, ter esta primeira experiência com os óleos essenciais e com os produtos da doTERRA, para quem se decidir fazer essa inscrição neste fim de semana, ou hoje, ou amanhã, eu gostava de dar adicionalmente um prémio extra. Eu gostava de dar 50 pontos extra para qualquer um de vocês que se inscreva este fim de semana, ok? Os pontos depois, estas meninas vão ter que vos explicar para que servem os pontos e como é que os podem gastar, não é? Porque quem não está na doTERRA ainda não percebe esta coisa dos pontos, portanto elas vão ter que vos ensinar. E estes pontos vocês depois convertem em produtos da vossa escolha. Gostava também adicionalmente de dar, quando vocês fazem uma encomenda do nosso programa de lealdade no próximo mês, nos próximos 2 meses, ou seja, um em cada mês, um em outubro, um em novembro, gostava de dar adicionalmente mais 25 pontos para cada esses meses. Portanto, ao todo, são 50 agora, mais 25 são 100 pontos extra, ou seja, quase o valor de um kit, não é? Então, isto é assim um empurrão para vos ajudar a fazer a decisão. Obviamente, quando vão inscrever através do Clube Diamante, vocês já vão receber 2 óleos extra, que é o Wild Orange e o Balance. E este mês a doTERRA também tem uma oferta maravilhosa, onde vocês vão receber também o Deep Blue Stick extra, para além de um kit, não é? Não se esqueçam disso. E então, além disto, ainda vão receber, quem faz a inscrição este fim de semana, 50 pontos, e depois mais 50 pontos nos próximos 2 meses de encomenda de LRP. É assim um boost, eu espero que isto ajude. E para as meninas que estão aqui, que já estão inscritas, eu não me esqueci de vocês, por cada uma que fizer, por cada inscrição que vocês fizerem, nós vamos vos dar 20 pontos por cada inscrição, ok? Uma inscrição 20 pontos, 2 inscrições 40 e por aí fora, vocês sabem como é que é. Durante este fim de semana, atenção, sábado e domingo. Então, a vossa decisão agora é, vocês vão se inscrever ao sábado ou domingo, basicamente. Ficamos-nos por aí, não é? Porque com tanta oferta não vai haver melhor, não é? Não há possibilidade de outra decisão. A outra coisa, e eu queria pedir às meninas que aqui estão, que primeiro expliquem a estes nossos convidados como é que funciona o LRP e os pontos, porque é importante eles perceberem as vantagens que vão ter com todas estas coisas, não é? E depois, vocês têm até ao domingo à noite para voltar a entrar no link onde inscreveram a classe e pôr lá os IDs dos novos inscritos
e os IDs e os nomes também das pessoas que fizeram essa inscrição, para a gente saber quem fez o quê. Ok? Perfeito. Sim, Tá ok. combinado. Queriam se inscrever de novo, era? Eu gostaria. Eu não vou também. mentir que eu gostaria. Não era mau, pois não era mau. Não. Agora voltarem a inscrever, era uma boa altura. Mas pronto, de qualquer das maneiras, vocês também podem ganhar pontos dessa forma, não é só para as nossas pessoas novas. E eu espero que vocês gostem desta oportunidade e eu espero que aproveitem esta oportunidade maravilhosa. E eu vou-vos deixar, porque nós temos 47, ainda tenho muitas mais classes para interromper. Está bem? Sim. Bom Muito trabalho, obrigada. Mafalda. Boa sorte, que corra bem e um bom fim de semana a todos. Um beijinho Obrigada, grande. igualmente. Igualmente. Tchau. Obrigada. Tchau. Voltando, gente. Depois de muitas Essa- emoções. Essa é uma de Mafalda, é novo, uma não? líder. É uma líder grande em do Terra Portugal e ela entra de surpresa em algumas classes para poder premiar, né? A Vitória vai explicar isso daqui a pouco, quando ela assumir novamente, tá? E assim, vamos concluir aqui para poder repassar a bola para a Vitória. E o que é que acontece com os óleos essenciais, com o óleo essencial de lavanda e os demais também? Quando eles são inalados, eles vão para o nosso sistema límbico, que é o responsável pelas nossas emoções, e a gente tem uma absorção rápida e natural dos efeitos, né, das partículas, é uma absorção física e química, tá? Para um remédio fazer essa ação, ele precisa de ainda mais química. Então, assim, é um super benefício natural para o nosso corpo, tá? E aí nós temos artigos científicos, eu trouxe algumas aqui, quem quiser pesquisar, pode me pedir também que eu mando o link, falando da ação do óleo essencial de lavanda no processo do sono. Ele vem fazendo, contribuindo e reforçando e trazendo esse hábito, reforçando esse hábito na nossa vida, tá? E pode ser utilizado por crianças também, só que da maneira correta, da maneira que precisa ser indicada e orientada pela gente, tá certo? Porque óleo essencial não é somente um cheirinho, tá? Você acho que deu para perceber, o óleo essencial ele precisa ser utilizado de uma forma responsável e bem orientada. Então, assim, você precisa de uma consultora te ajudando nesse uso para que você utilize com segurança, beleza? E assim, nós temos outros óleos essenciais que ajudam na regulação e no funcionamento do nosso ciclo circadiano. Eu já falei do hortelã-pimenta, que vai dar aquele vigor de manhã, tá? Ou se você tem algum problema respiratório, você pode utilizar junto com lavanda à noite também, para que você respire melhor e contribua com a sua noite de sono, porque sem respirar bem a gente também não dorme bem. Nós temos o Zengeste, que ajuda com as questões gastrointestinais, também. Quem é que aqui, quando come algo, tipo assim, o leite à noite, se sente mal, inchada e dorme mal? Já aconteceu com vocês? Porque acontece muito comigo. Então, existem alguns alimentos que eu não posso comer à noite, senão eu fico a noite toda levantando e com aquele incômodo na barriga. Então, assim, vocês vão perceber que é uma troca. O nosso cérebro e o nosso corpo, eles fazem trocas, tá? O poder não está só aqui. O poder está numa forma geral, está em todo o nosso corpo. A gente precisa estar com o intestino legal, com o estômago legal, para que a nossa noite de sono também seja boa. Várias coisas podem atrapalhar esse processo. E a gente já percebeu também, né, que um sono que não foi bem dormido, né, uma noite que não foi bem dormida, atrapalha em outras questões, como a Vitória já trouxe. E aí a gente vai entrar num benefício de uma boa noite de sono com a Vitória. Muito bem. Antes de falar dos benefícios, eu queria contar aqui só um episódiozinho que eu tive na semana passada com o lavanda. E aqui quem é mãe vai entender melhor. Na semana passada, meu filho mais novo, e ele já tem 11 anos, mas a minha irmã estava aí, veio nos visitar, e ele estava numa agitação, mas numa agitação que não dava para aguentar ele. Sabe que criança quando está agitada e aí começa a fazer birra e aí incomoda as pessoas porque quer atenção e a gente não sabia o que fazer, ele estava impossível. E aí eu peguei, eu não avisei ele e coloquei o difusor com umas gotinhas de lavanda no quarto. E ele estava ali na conversa com a minha irmã. Eu voltei,
20 minutos depois ele estava dormindo. Ferradíssimo. Não era 10 da noite, era 8 horas da noite. Ele estava cansado e aquela agitação toda estava, sabe, era uma agitação do cansaço e ele não conseguia se acalmar. Mas foi assim, eram umas gotas de lavanda e realmente foi a paz da casa. Sim. Muito bem, vamos falar aqui dos benefícios de uma boa noite de sono. E vamos lá, como é que é um dia para vocês quando vocês dormem bem? Como é que vocês acordam? Eu, quando durmo bem, eu acordo e dá vontade de fazer as coisas. Sabe, eu acordo, não me custa levantar cedo, não me custa chamar os meninos, não me custa fazer a comida. Normalmente, eu acordo super cedo, eu acordo às 7, só começo a trabalhar lá pelas 9. Normalmente, quando eu deixo tudo arrumado, arrumo a casa, limpo a cozinha, tudo antes de começar a trabalhar, parece que tudo flui de uma maneira, porque a gente tem outra disposição. Quando a gente tem uma boa noite de sono, parece que o trabalho flui incrivelmente melhor. A gente trabalha mais, a gente tem mais concentração, a gente consegue ser mais empático, ou seja, a gente tem melhores relações ao longo do nosso dia. A gente não se incomoda com qualquer coisa que fazem. Quando as crianças chegam da escola, já não é aquela briga, porque a gente tem outra paciência. É aquele dia que a gente não precisa pedir comida, porque a gente está tranquilo e vai comer de forma muito mais saudável, porque a gente não vai se importar de perder não, gastar um pouquinho mais de tempo para preparar uma comida mais saudável, ao invés de estar a chamar uma coisa que é uma porcaria. A gente vai, nesse dia, provavelmente conseguir até sentar e brincar um pouquinho com as crianças. Vai conseguir ter ali uma boa conversa. Inclusive, quando a gente chega no fim do dia, a gente está mais tranquilo e é muito maior a chance de voltar a dormir bem. E assim, quando a gente começa a cuidar do nosso sono, a gente entra num ciclo positivo. A gente tem uma noite melhor, o dia corre melhor e a noite vai ser melhor, porque como dormiu melhor, o dia está melhor. Como o dia está melhor, a gente dorme melhor. A gente quebra aquele ciclo negativo e entra num ciclo positivo. E, incrivelmente, as coisas começam a funcionar melhor, a dar mais certo. É incrível como a nossa vida muda quando a gente começa a dormir bem. E quem aqui que já usou remédio para dormir? Não usei, não. Assim, ó, como vocês estão muito quietinhas, eu vou fazer diferente. Quem aqui nunca usou remédio para dormir? Olha, estão dizendo só. Nunca usei. Eu, assim, ainda Eu não estou completamente livre, porque eu tive alguns problemas e tive que ser muito medicada, mas eu tomava muito remédio para dormir, mesmo muito, e hoje já consigo ter uma dose bem mais leve, porque os olhos eles não me ajudaram só no óleo no momento de dormir. Sim, ajuda, mas ajudaram muito porque ao longo do dia eu tenho óleo para o momento em que eu me sinto um pouco mais ansiosa, para quando eu estou mais agitada, porque a minha circulação está muito melhor, eu tenho muito menos retenção de líquido. O uso dos óleos na minha rotina faz com que eu durma muito melhor, consequentemente, porque tudo corre melhor ao longo do dia. E aí eu deixo aqui uma pergunta. Quanto que vale para vocês uma vida dormindo bem? Quem dorme mal tem noção do quanto isso nos atrapalha. E aí eu acho, sinceramente, que não tem preço que se pague. Sinceramente, de uma vida com boas noites de sono. E aí a gente entra, né, não só na vida com boas noites só para dormir, né, com óleos essenciais só para dormir,
Uma boa noite de sono vai trazer qualidade de vida para a gente, e assim a gente pode ter uma vida de forma geral muito melhor, muito mais bem aproveitada, muito mais produtiva, muito mais bem vivida. Né? Eu gosto muito daquele ciclo que a gente tem de equilíbrio da vida, em que a gente consegue dividir o nosso dia, né, em partes, que a gente passa um pouquinho por cada área da nossa vida. A gente consiga cuidar um pouco da família, a gente consiga ter um pouco de autocuidado também, trabalhar, ser produtivo, que a gente também precisa, mas assim, que a gente consiga equilibrar a nossa vida, o nosso dia e as nossas noites, para que a gente viva bem, para que a gente não precise se encher tanto de química, sabe? Que a gente não precise, se a gente parar para prestar atenção, por quanto tempo na nossa vida a gente utiliza desodorante cheio de química? Porque eu me lembro que eu comecei a usar desodorante bem novinha, e eu nunca fiquei um dia sem usar o desodorante. Todos os dias eu estou ali, o meu corpo está absorvendo aquilo ali. E se eu pudesse viver de uma forma mais natural e não ter aquela química nociva para o meu corpo sendo depositada no meu organismo esse tempo todo? Será que eu me sentiria melhor? Eu acho que nós, mulheres, a gente sente muito isso quando a gente fala de anticoncepcional, não é verdade? Quando a gente fala de tomar remédio anticoncepcional, que a gente sente os efeitos, e quando a gente precisa parar por causa de uma gravidez, por exemplo, que a gente percebe o nosso corpo, o nosso humor, tudo diferente. A gente não tem um choque de diferença nesse período? A mesma coisa acontece quando a gente diminui o consumo de remédios para dor de cabeça, diminui o consumo de remédios para dormir. Eu tenho uma amiga que ela é cientista e ela trabalha com formulação de remédios lá em São Paulo. E uma vez ela conversando com a gente, ela fez assim: vocês já perceberam que um Anador, um remédio de dor, um paracetamol, ele é passado por uma simples dor de cabeça ou por uma dor grande abdominal? Sabe por quê? Porque naquele remédio ali tem uma dosagem de química que precisa dar conta de uma dor maior. E por isso você tem uma sobrecarga de absorção dessa composição quando você tem uma simples dor de cabeça que talvez foi porque você não dormiu bem naquela noite. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que existem remédios que parecem ser simples, né? Qualquer coisa, remédio que a gente tem em casa, que a gente toma assim de qualquer forma. Tem gente que se enche de antialérgico, por exemplo. E aquilo é muito nocivo. Eu preciso tomar tanto antialérgico? Por quê? Se eu posso inalar um lavanda, por exemplo, que também serve para isso, e não ter aquela química acumulada no meu corpo. Então, assim, a proposta dos óleos essenciais é fazer com que a gente viva de uma forma mais natural, que a gente cuide da nossa saúde e previna, principalmente prevenir algumas questões, tá? Para que a gente não encha as nossas crianças de química logo cedo, logo quando eles nascem, porque a gente consegue, de uma forma mais natural, tratar e amenizar algumas questões, tá? É essa a nossa ideia. Para que a gente consiga pegar uma pessoa que precisa tomar um remédio controlado forte, como por acaso as minhas crianças, né? E eu consigo equilibrar tanto o aumento da dose, né? Isis passou 3 anos com a dose mínima do risperidona e o lavanda do lado. Depois, quando eu comecei a trabalhar em Terra, eu fui estudar mais, né? Quando eu abri o meu negócio do Terra, na verdade, eu fui estudar mais sobre os efeitos colaterais e hoje eu consigo, hoje isso tem uma sinergia para começar a ajudar na compulsão alimentar que ela tem. Então, assim, em vez de a gente ter um aumento de doses, né, de remédios, ou a gente ter que conviver com efeitos colaterais que vão obrigar a gente a tomar outros remédios, a gente consegue equilibrar de uma forma segura, de uma forma consciente e de uma forma saudável o nosso bem-estar, tá? E aí, vocês podem começar a utilizar os óleos essenciais. Eu não sei se tem alguém aqui que nunca utilizou os óleos essenciais, eu gostaria de saber. Vou até abrir aqui a conversa aqui para que eu veja vocês. Usa um ou outro óleo na sua rotina, mas que não sabia o quanto um óleo essencial pode ser versátil, pode contribuir com o bem-estar.
né? É essa a ideia. Vocês podem chamar quem convidou vocês para estar aqui, para adquirir mais algum óleo, né? Para entender melhor sobre aquele seu problema e como o óleo essencial pode te ajudar. Porque essa a nossa ideia principal aqui é levar esses benefícios para o máximo de pessoas possíveis, para que as pessoas vivam bem, vivam felizes, tenham produtividade, não adoeçam de forma precoce, tá? É essa a nossa ideia. Ou você que se interessou por esse nosso trabalho, como ele funciona, que é exatamente dessa forma que vocês assistiram hoje, né? Nós contamos as nossas experiências com os óleos essenciais, e eu acho isso, assim, surreal, porque você não está somente vendendo um óleo essencial, você está compartilhando algo muito real, algo muito maravilhoso. E, assim, quem entende isso como missão de vida, sabe, Vitória, de levar, né? Eu tenho algo muito bom e eu não quero ficar com isso só para mim. Se eu posso compartilhar com outras pessoas, se eu posso modificar a realidade das pessoas à minha volta. Eu confesso para vocês que eu já chorei com depoimento de cliente. Eu já chorei. Eu tenho uma pessoa, uma cliente, que ela conseguiu sentar na mesa e tomar um café com a mãe dela, que não levantava da cama há anos, porque ela começou a utilizar um óleo essencial para dores musculares. Essa mãe se sentou na cama, tomou café com a filha antes de partir. Então, assim, tem umas histórias tão, assim, incríveis que a gente vivencia enquanto a gente faz esse negócio, que é aquele tipo de trabalho, né? É um trabalho que nem parece trabalho de tão gostoso e prazeroso que é fazer. A gente só precisa se comprometer com o nosso negócio, porque a gente abre um negócio aqui dentro de Terra, tá? E aqui no Brasil, a gente tem um kit chamado Kit Início Rápido, tá? Que ele custa R$ 547. A do Terra divide em 3 vezes e você adquire a sua farmácia para que você comece a transformar primeiro a sua vida. Porque a gente não aceita que você trabalhe com algo, venda algo que você não vivenciou primeiro, tá? Então, assim, você começa a utilizar, começa a viver suas próprias experiências e aí você começa a contar para outras pessoas. E isso é vender dentro de Terra, é compartilhar a sua experiência com outra pessoa. Tá? E assim, a gente faz esse negócio dessa forma gostosa. Em Portugal, funciona um pouquinho diferente, a Vitória vai falar já já, né? A gente já viu a Mafalda entrar para nos presentear quem vai se cadastrar de Portugal com pontos. Esses pontos, eles funcionam como um sistema de cashback. Você consegue adquirir óleos através desses pontos. Enquanto eu estou comprando aqui no Brasil, no meu sistema, eu vou ganhando pontuações por essas compras e por essas vendas. E com essas pontuações, eu utilizo como se fosse uma moeda mesmo, e compro óleos para mim, ou para poder vender para outras pessoas, ou para presentear. Isso aí vai de cada um. Mas, assim, é muito interessante. A Vi vai falar um pouquinho de como funciona em Portugal, que é diferente. Mas aqui no Brasil, basta chamar quem te convidou para essa reunião, quem te mandou esse link dessa aula, ou a mim, ou a Vitória, porque a gente manda o link de compra e você vai adquirir a sua farmácia natural e começar a transformar a vida da sua família de uma forma saudável, de uma forma que não te tragam milhões de efeitos colaterais e de uma forma que vai transformar não só o seu corpo, mas a sua mente, tá? As suas emoções, os óleos essenciais, eles trazem benefícios para o corpo de uma forma geral. Agora a Vitória vai falar um pouquinho de Portugal, né, Vi? Sim. Aqui, na verdade, o kit ele é diferente, o kit inicial, ele é o kit essencial familiar, que custa R$ 177,75. Ele traz 10 óleos essenciais, e são 10 óleos que a gente já consegue, assim, tratar uma diversidade enorme de coisas. E é mesmo isso, começar a experimentar e sentir o bem que nos faz, porque quando a gente começa a sentir isso, e a gente recomenda para uma pessoa, com base na nossa vivência, e a outra pessoa também sente, passa a ser natural. Realmente não parece que a gente está vendendo uma coisa, a gente está contando o quanto isso nos faz bem. E se não é da gente, é de alguém que a gente conhece, é de um familiar que também teve benefício, e acaba sendo, a pessoa experimenta, a gente vai lá, pinga uma gotinha na mão da pessoa, e isso é natural que a pessoa queira também viver essa vida saudável. O sistema de pontos também é da mesma maneira. Existe cada compra que a gente faz.
a gente uma parte vai ganhar uma porcentagem de pontos também. E agora, para quem se inscrever, nesse fim de semana já viram que ganha logo 100 pontos, 50 agora e 25 nos próximos 2 meses se fizer compras. Esses 100 pontos realmente dá para trocar por outros olhos. Ou seja, quando a gente for comprar, ao invés de ter que pagar com o nosso dinheiro, a gente paga com esses pontos. Ou seja, não sai da nossa carteira, que é uma maravilha. Além disso, sempre que a gente compra um certo volume de pontos, a doTERRA nos dá um óleo de presente, sempre com 125 pontos a gente ganha. Esse mês é um óleo espetacular, que é o OnGuard, que é um óleo muito voltado para a imunidade. E esse mês eles ainda, como a Mafalda falou, enlouqueceram. E quem comprar 150 pontos ganha o Deep Blue Stick, que eu já estava doidíssimo para comprar, porque eu uso creme e queria experimentar o stick. Ou seja, cada compra a gente está ganhando alguma coisa também, seja um óleo a mais, seja os pontos que a gente está ganhando, sem contar com a saúde que a gente está ganhando, não é? Que isso é o mais importante. Muito bom. Muito bom. Uma coisa que eu não falei é que, assim, esse kit, você vai utilizar para você, mas ele também vai ser seu instrumento de trabalho. Existe uma versatilidade, um aproveitamento desses óleos essenciais muito grande, né? Porque se você quiser fazer estoque para vender óleos, beleza, você pode fazer isso, mas você não precisa trabalhar dessa forma, né? Você também pode trabalhar sem estoque. Você também pode desenvolver a sua forma de trabalho e de andamento da sua empresa, porque você está abrindo uma empresa dentro de doTERRA e você é responsável por essa empresa, né? Então, assim, você pode trazer o seu jeitinho para aqui para dentro e a gente, junto com a equipe que vai te orientar, porque ninguém empreende sozinho, eu acho que isso é o grande diferencial de doTERRA, é que você não resolveu abrir um negócio e você está perdido no mundo, tendo que aprender tudo ao mesmo tempo e sozinho, sem orientação. Não, você tem uma equipe que vai te direcionar, que vai ser consultor para você, que vai estar ali disponível para te dizer como funciona, isso já deu certo, ou isso ainda não é legal, ou vamos testar isso. E isso, para mim, tem um valor muito grande, porque quando a gente erra no empreendedorismo, a gente está perdendo dinheiro, não é verdade? Então, assim, a gente diminui consideravelmente a margem de erro, o que você pode errar nesse negócio. Então, assim, é uma super oportunidade real de empreender. As pessoas não precisam deixar o CLT para isso, né? Dá para poder... eu acho até bom quando a pessoa tem CLT, porque ela tem acesso a mais pessoas e ela consegue multiplicar ainda mais esse trabalho, levar esses benefícios para outras pessoas, né? E a gente vai ter uma surpresa, né, Vitória, na próxima semana? Conta aí. Semana que vem vamos ter uma aula espetacular aqui com a Simone, que é uma aula sobre libido e equilíbrio hormonal. Isso é uma coisa que a maioria das pessoas, pelo menos em algum momento da vida, já passou, ou muitas passam durante muito tempo. E essa diminuição de libido é uma coisa que traz, assim, prejuízos grandes. Traz prejuízo no relacionamento, traz prejuízos na saúde, na vida, porque, inclusive, esse é aquele exercício que até ajuda a dormir melhor, né? Melhor e mais feliz. Verdade. Então, vai ser uma aula, assim, imperdível, ok? Fiquem no grupo que nós vamos dar as informações, vamos mandar lá o link, que preparem-se. E já avisem os companheiros para se prepararem na noite também. Prontinho. E era isso, gente, que a gente tinha para trazer para vocês hoje. Espero ver vocês na semana que vem. Convidem alguém que precisa dessa aula, tá? Os óleos essenciais, eles ajudam sim. Eu já tomei, já fiz reposição hormonal, mas nada é como aqui é o meu Hope, que anda comigo, que é o meu perfume pessoal, e que nesse período menstrual, que é o período que eu estou no momento, faz uma diferença maravilhosa. A Simone vai explicar tudo isso, que a Simone sabe dessas coisas. Tá bom, gente? Tchau, tchau, e espero ver vocês novamente na próxima. Muito obrigada pela presença de todas vocês. Olha, se quem quiser, tá mais do que convidada para fazer um print
ir lá, partilhar, nos marquem, que a gente gosta de saber, a gente gosta de ver quem está partilhando. Quem tiver dúvidas, pode nos chamar, que a gente ajuda, a gente esclarece, fiquem à vontade, tá bem? Nossa vida é melhorar a vida de vocês. E eu vou colocar aqui, gente, a hashtag para vocês colocarem lá, que é da Mafalda, desse movimento da Mafalda. Eu estou colocando aqui no chat, porque aí vocês podem utilizar essa hashtag para eles verem que Vitória participou. A Raquel queria falar, certo? Pode falar, Raquel. Será? Pode abrir o seu microfone e falar. Ou então você digita. A Raquel Mendes? Raquel Sim. Mendes. Ou clicou sem querer? Será que ela clicou sem querer? Ou talvez tenha sido só na hora da reação, porque tinha aqui para reação. Bom, fica aberto se você quiser falar. Mas, gente, muito, muito grata pela presença de vocês. Eu vou encerrar a gravação e encerrar a sala daqui a pouco. É que eu estou sem os óculos. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau, Bom gente. final de semana e durmam bem. Durmam bem.